A graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos aqui na live número 2 do canal Retorno do Rei. Em breve teremos mais pessoas aqui transmitindo também. Olá, Vládia. Já entrou, estava vendo ali o Adriano também. Bem-vindos a essa live número 2. A intenção desse canal, esse canal é composto de várias pessoas, então cada um vai dar a sua contribuição. Olá, Marlene, minha sogra. Cristo em nós, esperança da glória. Isso mesmo. É isso que a gente quer transmitir. O Cristo que está dentro de nós, que vai nos transformar, vai transformar o nosso entendimento, vai transformar a nossa forma de ver as situações, e nós vamos ter uma visão do alto para implementar aqui na terra. É a oração de Jesus. Jesus disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o céu é o nosso modelo. A esfera espiritual é o modelo para que os nossos olhos estejam convertidos à visão celestial e assim a gente possa influenciar a terra. Nessa live número 2, nós vamos continuar sobre o reino dos céus. Um breve resumo aqui sobre a parte 1, você pode ver, está gravado aqui no Instagram, a parte 1, nós citamos todos os textos, mas agora nós vamos citar apenas os eventos, para que quem está vendo a 2 tenha continuidade. Então nós vimos que o reino de Deus é de eternidade a eternidade. Essa é a esfera de ação do Senhor. Ele é o dono da história, de eternidade a eternidade. No começo, no princípio, era o Verbo, apenas ele. Antes do tempo existir, antes do espaço existir, antes do universo, Deus. Antes de tudo, Deus. O Pai, o Filho, pelo Espírito coexistiam. E aí, nós não vamos, claro, discorrer sobre isso, é uma visão apenas panorâmica. E depois, em determinado momento da história, se inicia o tempo, com a criação do universo, com a criação dos anjos e os planetas, as estrelas, o Sol, a Lua e tudo mais. Depois nós vimos que a Bíblia nos mostra a queda de Lúcifer, o arcanjo, o querubim número 1, que servia diante de Deus, e se achou o comércio no coração dele, ele caiu, arrastou a terça parte dos anjos, isso desorganizou o universo, ele desorganizou aquilo que Deus havia criado, o reino de Deus. Depois nós vimos em Gênesis, e Deus vem e começa a reorganizar. Ele diz ali que a terra era sem forma e vazia, e depois havia trevas sobre a face do abismo, mas depois Deus começa a organizar tudo isso. Ele diz: haja luz, e depois ele cria todas as coisas. No sexto dia ele cria o homem, e aí, então, depois nós vimos também isso, a queda do homem, né? Novamente a desordem, mas nós vimos a promessa de Deus ali, através provavelmente, né? Ali Deus mata um cordeiro, para já sinalizar que o cordeiro iria vestir o homem, iria cobrir, iria ser sacrificado em favor do homem. Nós vemos isso, é uma inferência, né? Porque quando Adão e Eva pecaram, eles viram que estavam nus, se cobriram de folhas, e aí Deus os chamou e Deus fez para eles aqueles vestidos de pele, e eles foram cobertos. Bom, avançando, depois nós vimos o chamado de Deus com Abraão, prometendo um povo. Deus diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, e aí nós vimos que essa semente de Abraão abençoada chegou até os dias de Jesus. Nasceu Jesus da Virgem Maria, filho de José, filho por adoção de José, e aí então a Bíblia chama de a plenitude dos tempos. Esse momento da história em que Cristo vem e se manifesta. Cristo vem e se torna carne. Ele tabernaculou entre nós,
como disse João. E agora nós vamos ver alguns aspectos do que esse Jesus Cristo introduz na história. Mateus 3, versículo 2, nos diz assim: João Batista diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, João Batista introduz aqui uma nova forma de falar sobre o reino. Ele introduz a palavra reino dos céus. Antes era o reino de Deus, de eternidade a eternidade, como nós vimos. E agora João Batista diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E depois o próprio Jesus, em Mateus 4, versículo 17. Obrigado, Haná. João não, aqui tá João. Vamos voltar lá para Mateus. Mateus 4,17, Haná. Ali Jesus, ele nos diz a mesma palavra. Aqui, obrigado. Agora sim. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Exatamente, Vládia. Vládia, afiada aí na Bíblia, já compartilhou aqui, ó. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, é um novo capítulo do reino de Deus. É algo novo, porque o próprio Deus desceu e se encarnou. E agora ele é o centro da atenção de Deus na terra. Ele vai implantar esse reino que é chamado o reino dos céus. Nós não vamos nos deter aqui, mas tudo o que acontece com Jesus se torna o evangelho, a sua encarnação, o seu crescimento, a sua forma santa de vida. Depois, com 30 anos, ele começa a sua obra, o seu ministério de chamar os apóstolos e pregar. E ele depois vai até a cruz, entrega a sua vida, depois ele desce ao Hades, e depois ele ressuscita, apresenta o seu sangue no tabernáculo celestial diante de Deus. E aí ele fica ainda com os discípulos por algum tempo aqui na terra, aproximadamente 40 dias, se não me engano, até dar o Pentecoste, né? Desde a Páscoa até o Pentecoste, 50 dias. E então ele vai embora, mas ele diz: olha, vocês aguardem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí então ele foi assunto ao céu, subiu, e ele prometeu e cumpriu a sua promessa de enviar o Espírito. O Espírito desceu lá no dia de Pentecostes, nós vemos em Atos 2, não vamos ler aqui, mas o Espírito Santo desceu. E aquele reino dos céus, que era o próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo na terra, agora veio através do Espírito, e o Espírito foi repartido, compartilhado. O Espírito desceu sobre aqueles irmãos, aqueles 120 que estavam ali no cenáculo reunidos. E aí Pedro se levantou e ministrou aquela poderosa pregação. 3.000 almas se achegaram, e elas receberam também o Espírito. Então agora o reino dos céus, ele está dentro das pessoas. É o reino de Deus, o reino dos céus, que está dentro da igreja. Dentro da igreja. E aí eu queria ler um texto em Romanos 11, 25, que batiza esse período da igreja de plenitude dos gentios. Paulo nos diz assim, obrigado: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, esse período se chama a plenitude dos gentios, desde que o Espírito desceu. Primeiro desceu ali sobre os cristãos judeus,
mas não ficou restrito. Ele foi para as nações, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A palavra de Deus, o evangelho de Cristo, o reino dos céus alcançou as pessoas. Então, todo esse período, desde a descida do Espírito Santo até a segunda vinda de Cristo, lá na frente, nós vamos chamar de plenitude dos gentios, conforme Romanos 11, 25. Veja, a gente está apenas traçando aqui uma visão panorâmica, né? Aquela visão de helicóptero, lá de cima, e nós estamos aqui olhando para baixo e vendo os eventos principais, conforme eu tenho recebido e enxergado na Bíblia, né? É claro que alguns irmãos vão divergir, mas a gente não vai entrar nas questões polêmicas. Então, o tempo dos gentios. Agora, no finalzinho desse tempo dos gentios, há algo muito importante. Daniel 9, 27 nos diz sobre um personagem que vai ser importante aí para marcar o final dessa era, para marcar o final da plenitude dos gentios. Daniel 9, 27. Obrigado. Está dizendo aqui, do anticristo. Eu só quero ler o 27, porque diz assim, ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então aqui diz, depois se você quiser se aprofundar nisso, nós temos um estudo que o Adriano compartilha na web rádio Jesus é Mais. Ele está discorrendo de Apocalipse desde o capítulo 1, e aí agora há alguns dias eu entrei também com ele comentando. Você pode acompanhar ao vivo, web rádio Jesus é Mais, sábado às 9 horas da manhã. Fala muito detalhadamente sobre essa personagem aqui, a besta, o anticristo ou o chifre pequeno. E ele vai marcar esse final de plenitude dos gentios. Ele vai fazer um pacto com muitos por uma semana, ou seja, são 7 anos, uma semana de anos. E no final, no meio dessa semana, ele vai romper este pacto. Ele vai se mostrar como o anticristo. Ele vai se mostrar como um perseguidor dos cristãos, dos santos. E ele vai ter autoridade, se você contar 7 anos dividido por 2, 3 anos e meio. Então 3 anos e meio, ou 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias. É a mesma contagem. Então ele vai ter autoridade sobre este período para perseguir os santos. E diz a Bíblia que ele vai inclusive vencer. Mas a gente não vai entrar nos detalhes aqui. Então, essa aparição desse ser, da besta, marca o final desse tempo da plenitude dos gentios. Então nós vamos ter, no final dos 7 anos, um corpo do anticristo, o sistema da besta, a plenitude, mas nós vamos ter também, eu acredito, o corpo de Cristo maduro. E aí chega a hora da colheita, chega a hora da ceifa. E neste momento, nos diz, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, que a minha assistente aqui está procurando, nos diz de um momento em que vai haver a ceifa, vai haver tanto a colheita do joio e depois do trigo, ou seja, o juízo para os ímpios e o arrebatamento, o subir dos cristãos com Cristo junto com Jesus. Diz assim, 6: Se fato é justo diante de Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois
Do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chamas de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não conhecem e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, esse momento é único. É um momento de juízo e é um momento do arrebatamento. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, nos diz sobre vários eventos que acontecerão nesse momento da vinda de Jesus. Veja, é um momento de colheita, tanto do mal quanto do bem. E no 51 assim, eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Não é a primeira, é a última. Porque a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, nesse momento, vão acontecer algumas coisas. Estamos apenas na visão panorâmica. Veja, o Senhor vem, julga os ímpios. E aí diz que os mortos, desde Adão até o último salvo, que morreu, ressurge. Ressurge num corpo novo, num corpo transformado já. Um corpo já de glória. Depois, os vivos. Se nós estivermos vivos nesse momento, vamos participar dessa segunda etapa. Nós, os vivos, seremos transformados. Teremos o nosso corpo mudado. Não vai ser mais carne e sangue como é, mas vai ser um novo corpo, como o do Senhor Jesus. Então, existe essa transformação. E aí, juntos, os mortos que ressuscitaram e os vivos transformados, nós vamos subir, encontrar o Senhor nas nuvens. E aí, 2 Coríntios 5, 10, nos diz sobre um tribunal, é um julgamento. A palavra tribunal aqui é a palavra bema, que é o julgamento das pessoas da casa, é uma reunião de família. Diz assim, 2 Coríntios 5, 10. Porque é necessário que todos nós quem? Os cristãos, todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou o bem ou o mal. Então esse momento vai acontecer. O Senhor vai dar o galardão a quem fez o bem e vai dar uma certa punição a quem fez o mal, para os cristãos. Esse é o tribunal chamado de Cristo. Não é aquele outro tribunal, o trono branco lá no final, que nós vamos ver depois. Então, veja que a gente está correndo bastante aqui. Seguindo, Mateus 25, 31 e 32. Fala aqui de outro julgamento ainda. Aqui é muito importante a gente entender que julgamento é esse. Veja o que Jesus fala. Mateus 25, 31. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, ou seja, na sua vinda, Jesus vindo em glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E aí ele vai falar para os que estarem à direita, vinde. Eu não vou ler tudo aqui, mas esses que estão à direita, as ovelhas, eles serviram os irmãos, os pequenos irmãos. E quem não serviu a igreja, quem não serviu os pequenos irmãos, vai ser apartado para o fogo eterno. Então aqui não é o julgamento dos cristãos, aqui é o julgamento das nações. Os cristãos, o julgamento deles é o tribunal de Cristo, é o bema, é outra palavra, para galardão ou
punição. O julgamento das nações é referente às nações que ficarem vivas depois dos eventos das trombetas, dos selos das trombetas, das taças, aquelas nações que ficarem vivas quando o Senhor voltar, que não são cristãos, né? Então, aqui não vai haver a ressurreição de ímpios, a meu ver. Não acontece a ressurreição de ímpios aqui. Acontece o julgamento das nações, aqueles que estão vivos, diante da volta de Jesus. E aí começa um período, Apocalipse 20, um período de 1000 anos. E aí nós vamos finalizar a nossa visão panorâmica por hoje, por aqui. Mas eu vou ler aqui o capítulo 20, do 1 ao 3. Veja: vi descer do céu um anjo, Apocalipse 20, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, nós vimos aqui apenas os eventos, né, sem entrar nos pormenores, desde Cristo até esse período que é chamado milênio. E provavelmente nós vamos completar esse estudo panorâmico do Reino de Deus na sexta-feira, às 16 horas. E nós pedimos, você convide outras pessoas e assista também. Você vai perceber que esse canal, o Retorno do Rei, vai começar a ser... outras pessoas vão ministrar. É um canal bem plural. E a nossa intenção é abençoar vocês com a palavra de Deus. Tchau então, pessoal!